Meus queridos irmãos sacerdotes, Padre Ronque, nosso pároco, nosso vigário paroquial, Monsenhor Juca, Padre Eduardo, vigário também, e o Padre Fernando Baraúna, nosso ecônomo da Diocese, caríssimos diáconos, queridos irmãos e irmãs que ajudam em nossa liturgia, meu querido povo de Deus, mais uma quaresma em nossas vidas, mais um tempo precioso em que somos convidados a dizer: Senhor, tende misericórdia de mim. Quando avaliamos a nossa vida num sério exame de consciência, percebemos que não somos perfeitos. E cada um de nós tem uma série de pecados iguais. E alguns de nós têm alguns especiais. Mas todos nós somos falhos. Todos. Ninguém pode afirmar categoricamente: eu não tenho pecado. Porque como a palavra de Deus nos mostrou hoje, de modo especial o Evangelho, o orgulho, a vaidade, a vontade de aparecer, de ser melhor do que os outros, fazem parte de nossas vidas. Como nós somos levados a exaltar os nossos dons e a diminuir as qualidades do nosso irmão. E com muita facilidade nós queremos assumir o lugar do próprio Deus, querendo que Deus se curve às nossas vontades, aos nossos desejos, ao invés de nós curvarmos a nossa vida, aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, de um modo todo especial, através da palavra vivida e anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, o rosto do Pai. Tempo de quaresma é um tempo de um grande retiro. Temos pela frente 40 dias de trabalharmos em nós mesmos, à luz daquilo que é a vontade do Senhor para cada um de nós. O Papa Francisco, na sua mensagem quaresmal, divulgada no final do mês de abril, ele é categórico ao dizer que é uma bênção e uma graça de Deus poder ter mais uma quaresma em nossa vida. Quando contemplo os senhores daqui, as senhoras, e relembro da missa que aqui eu celebrei no ano passado, alguns rostos eu já não vejo mais, porque já foram chamados pelo Senhor. Por isso, independente de idade ou não, esse é o momento propício de mais uma quaresma que o Senhor nos concede. Um tempo maravilhoso, mas que um tempo que não tem a sua razão de ser em si mesmo, mas é um caminho, é um instrumento para chegarmos até a Páscoa. O objetivo que nós queremos atingir é a Páscoa do Senhor, a ressurreição, onde queremos, mortos para o pecado, ressuscitar com Jesus Cristo. E esse caminho, liturgicamente, começa hoje, onde queremos ouvir a palavra de Deus,
queremos fazer um propósito para esse tempo. Nenhum de nós pode ficar como cristão católico sem fazer um propósito, olhando a própria história, do que nós queremos melhorar nesse tempo de Quaresma. E por isso, sabiamente, o próprio Papa Francisco, na sua mensagem, ele diz que esse tempo é para que a gente encarne de forma mais intensa, mais concreta, o mistério pascal na nossa vida pessoal, familiar e social. Somos chamados, por assim dizer, diz o Papa, a trazer o grande mistério da ressurreição que vamos contemplar no dia da Páscoa, na Semana Santa. Queremos trazer já para a nossa vida aqui agora, para que tenhamos nesse tempo uma vida de ressuscitados, porque vamos fazer um trabalho interno em cada um de nós, para vencermos o pecado que se instalou em cada um de nós. E o Papa nos aconselha os 3 tradicionais meios para que a gente faça esse processo: o jejum, a esmola e a oração. O Papa diz que jejuar é aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas. Olha que interessante. Aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e com as criaturas. Antigamente as criaturas já não apareciam mais, hein? O Papa começa a olhar toda a natureza numa outra dimensão, a nossa vida e a natureza. Modifica. Isso é jejuar. Passar da tentação de devorar, entre aspas, tudo para satisfazer a nossa voracidade, a capacidade de sofrer por amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. O Papa pede que sejamos menos consumistas, menos devoradores de tudo que encontramos ao longo de nossa vida. Por isso, para muitos, o jejum é verdadeiramente diminuir o consumo de tantas coisas, é não querermos tudo para nós mesmos, não querermos devorar tudo que se encontra à nossa volta. Orar, a oração, para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu. Quando nós não rezamos, nós nos julgamos deuses e pensamos que somos deuses. E portanto, pela oração, repito, renunciamos ao fato de adorarmos a nós mesmos, a autossuficiência do nosso eu, e assim nos declaramos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Jejum, oração e a esmola. Por que a esmola? O Papa nos aconselha novamente. Para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de que assim asseguramos um futuro que na verdade não nos pertence. Não sabemos o dia de amanhã, o tempo pertence a Deus, e pensamos tanto em acumular para o futuro, pensando que com isso nós estaremos plenamente seguros. E o Senhor pede de cada um de nós que não sejamos insensatos, porque tudo a Ele pertence. E assim, jejum, esmola e oração nos leva a quê? Nos leva a reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração. Qual é o grande projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração? O projeto de amá-lo, amar a Deus, amar aos irmãos, amar o mundo inteiro, amar a natureza e encontrar nesse amor a verdadeira felicidade. Esse é o projeto que Deus colocou em nosso coração. Amá-lo acima de todas as coisas,
amar ao nosso irmão e amar tudo que Deus criou. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a quaresma, a primeira quaresma de Jesus Cristo, do Filho de Deus, nos seus 40 dias de deserto, Ele entrou no deserto da criação para, através do jejum, fazer com que a natureza e o mundo inteiro se reencontrasse no projeto original de Deus. Que a nossa quaresma, portanto, seja percorrer o mesmo caminho que Jesus Cristo percorreu, para levar a esperança de Cristo ao nosso próprio coração, ao coração do irmão. Não se faz quaresma sozinho. Eu não posso fazer a minha quaresma só individualmente, pensando só em mim estar bem. Esse é um detalhe que nós nem sempre nos aprofundamos. Eu preciso fazer a quaresma junto com o meu irmão, ajudando o meu irmão através do exemplo, através de uma oração com ele, através de que ele, para que ele se torne e me ajude a fazer também a minha própria quaresma. Que bom se os nossos casais rezassem mais vezes juntos nesse tempo. Que bom se nós aprendêssemos a dar mais ênfase para os nossos grupos bíblicos de reflexão. Que bom seria se a gente, juntos, em família, pudesse fazer alguma coisa, para que aproveitássemos esse tempo maravilhoso de reentrarmos, renovarmos o grande projeto que Deus tem, como eu dizia há pouco, o projeto de amá-lo e aos irmãos e a tudo que Deus fez, encontrando nesse amor pleno a verdadeira felicidade que nós tanto buscamos. Não deixemos que passe em vão esse tempo favorável. Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho verdadeiro de conversão. Abandonemos o egoísmo, olhar fixo em nós mesmos e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus. Façamo-nos próximos dos irmãos e das irmãs, principalmente em dificuldade, partilhando com os nossos irmãos os bens espirituais, não é só materiais, os bens espirituais, aprender a rezar mais pelo outro do que por nós mesmos. E assim, acolhendo a nossa vida concreta, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós atrairemos todas as graças de Deus e esse mundo passará a ser de acordo com aquilo que pensa o Senhor. É um trabalho quaresmal. E oxalá cada um de nós hoje, à luz da sua própria consciência, faça um propósito, um bom propósito. Eu lembro que ainda hoje é dia de abstinência e jejum. Quarta-feira de cinzas. Quem é que deve fazer abstinência? Todo mundo que já fez 14 anos de idade. A maioria, e tem a impressão que quase todos nós que estamos aqui, com raras exceções. Quem é obrigado a fazer jejum? Até os 60 anos completos. Tem gente que tem mais de 60, eu também. Mas isso não impede que a gente faça um jejum também hoje, né? Porque afinal de contas o jejum nos ajuda, como dizia o Papa, nos ajuda inegavelmente a tentação de querer devorar tudo, ao consumo, a satisfazer a nossa voracidade. Um minutinho a mais. Começamos hoje também a campanha da fraternidade. Campanha da fraternidade que neste ano nos apresenta o tema das políticas públicas. Falar de política pública não é falar de partido político. Não se confunde uma coisa com outra. Mas políticas públicas tem um contexto mais geral. Há uma palavrinha grega que ajuda a explicar. Politiké. Polis é cidade, politiké é o cuidado com a cidade.
A quem compete cuidar da nossa cidade, do nosso município? Compete a gestores que foram escolhidos por nós num primeiro momento, mas não somente a eles, porque nós não entregamos absolutamente todo o poder em suas mãos, mas fazer gestão pública é encontrar os melhores caminhos para o bem comum das pessoas, e aí entramos nós, das várias formas, encontrando os melhores caminhos para ajudar os nossos gestores, principalmente através dos conselhos municipais de saúde, educação, trânsito e assim por diante, segurança, são tantas coisas, mobilidade, mas precisamos ajudar os nossos gestores. E aqui então fica uma espécie de um pedido da campanha da fraternidade, que todos aqueles que podem, participem desses conselhos. É campanha de fraternidade. Quando nós ajudamos os gestores públicos a programar uma vida municipal melhor, um cuidado melhor pela cidade, todos nós seremos beneficiados. E a campanha da fraternidade, de um modo muito explícito, nos diz, e oxalá, ao buscar os melhores meios para bem conduzir uma cidade, a gente olha de modo especial aqueles menos favorecidos, aqueles menos privilegiados, aqueles que estão mais nas periferias, aqueles que não têm segurança, aqueles que não têm praticamente uma educação de primeira qualidade, uma educação melhor. No centro as coisas são mais fáceis, mas nós sabemos das dificuldades da periferia. Por isso, pede a campanha da fraternidade desse ano que nós lutemos e trabalhemos para que as políticas públicas caminhem ao encontro do bem comum de todas as pessoas. Fechando esse momento, interiormente, agradeçamos ao Senhor por mais uma quaresma em nossa vida, por mais uma campanha de fraternidade, e façamos um propósito diretamente para Ele. O primeiro é pedir perdão por aquilo que nós erramos. Tende piedade de nós, Senhor, tende misericórdia. E um segundo momento é o propósito pessoal que cada um de nós pode fazer para viver bem esse tempo quaresmal e caminharmos assim para a Páscoa do Senhor. Amém.